Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Oi, pessoal! Hoje a gente vai voltar para um destino muito procurado pelos estudantes para intercâmbio, que é Portugal. A gente vai conversar com a Maria Delprá, que é estudante da Universidade do Estado de Santa Catarina. Ela faz o curso de Biologia Marinha na UDESC Laguna e vai contar para a gente a experiência nesse país irmão que fala a mesma língua que a gente. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, pessoal, bem-vindos a mais uma edição aqui, mais um episódio do podcast Intercâmbio. A gente vai voltar a Portugal. Nós vamos conversar com a Maria, que já está aqui com a gente. Ela foi para Portugal, foi para a Universidade do Algarve, no sul de Portugal. A universidade fica na cidade de Faro. E ela passou 6 meses, então, estudando em Portugal, com uma bolsa do PROME, Programa de Mobilidade Estudantil Internacional da UDESC. E ela vai contar para a gente, então, a experiência dela, como é que foi passar esses 6 meses lá. Maria, antes de tudo, eu quero te agradecer muito por ter topado aqui compartilhar a tua história com a gente e seja bem-vinda ao podcast Intercâmbio. Oi, muito obrigada, estou muito feliz de participar dessa conversa, né? Maria, vamos começar do começo, então. Conta pra gente por que você resolveu ir para Portugal, assim, o que pesou na escolha do teu intercâmbio? O que mais pesou, assim, de fato, foi o certificado de alguma língua estrangeira, né? Normalmente é de inglês, né? Entendo inglês, né, e tal, mas não tenho esse certificado, não sou fluente em inglês, então eu tinha que ir para algum país que não precisasse de inglês, né? Mas você precisou usar o inglês lá durante o intercâmbio, assim? Como é que foi a tua experiência com o idioma lá? Sim, lá eles, desde da escola, né, eles são fluentes em inglês, eles aprendem as duas línguas, o inglês e o português. Então é muito comum os slides dos professores serem em inglês, eles falarem muitos termos em inglês, né? Então eu já tinha uma noção disso, né, que eu tinha que saber pelo menos o básico, e aí eu sabia, eu conseguia me virar, e aí deu certo, assim. Usou bastante. No dia a dia também, assim? Porque não tem só português lá, você convive... Sim. Na universidade, até na rua mesmo, com gente de outros países, né? Normalmente tem muito estrangeiro lá. Você teve que usar inglês também em outras situações que na universidade? Sim, tem muito turista lá, né? É uma cidade muito turística, principalmente pelas praias. E eu também fiz um voluntariado no Centro de Ciência Viva, que tem várias atividades, principalmente voltado para criança, né? E aí lá tinha a galera que trabalhava lá, né? Tinha inglês, tinha uma mulher da Índia, se eu não me engano, tinha também um que acho que era espanhol. Então, a língua a língua que a gente mais falava ali era o inglês, né? Principalmente Legal, com turistas também. Conta um pouco mais dessa tua experiência com o voluntariado lá, que é interessante. Como é que foi isso? Você combinou isso junto com o intercâmbio? Como é que apareceu essa oportunidade para você? Então, eu assisti uma palestra na semana, como se fosse uma semana acadêmica de lá, né? Semana da biologia. E fui assistir uma palestra sobre mergulhos. E aí a professora que estava dando a palestra, ela era coordenadora, se não me engano, desse centro. Então ela falou alguma coisinha assim por cima, onde ela trabalhava. E aí, no meio da palestra, eu comecei a pesquisar Instagram, site, tudo do centro. E no final da palestra, conversei com ela e no dia seguinte já estava lá, fazendo voluntário. É um centro de ciência viva, né? É bem voltado para o público infantil, né? Tinha várias atividades para as crianças aprenderem mesmo, assim, de fato, o que era a ciência, né? Biologia, tinha coisas sobre física, sobre química, tinha um aquário gigante, enorme, que eles chamavam de apalpário, que aí tinha vários animais ali, né? E podia
apalpar mesmo, pegar, botar a mão ali na estrela do mar. Eles ensinavam, né? Óbvio que tudo sempre com Perigoso. supervisão, né? Não, é legal você falar isso porque o intercâmbio às vezes tem oportunidades assim que são inesperadas, né? E me diz uma coisa, o intercâmbio é algo que você já queria há um tempo? Foi uma coisa que você descobriu na universidade? Como é que foi a tua decisão de fazer intercâmbio em si? Foi no susto, não tão no susto. Eu me inscrevi porque fiquei sabendo que estava no período de inscrição, né? Acho que foi em agosto, mais ou menos. E aí minha amiga falou: ah, por que você não tenta? Tipo, só joga sua nota lá, entendeu? O não você já tem, né? É bem isso, assim. E aí coloquei minha nota, mas assim, não pensava em fazer intercâmbio no momento, em nada, assim. Não pensava em fazer uma viagem tão grande assim para fora, né? E botei minha nota lá. Nunca tinha tentado intercâmbio. E botei a nota e consegui. Deu. Foi E um deu, e susto, uma passou. surpresa. E Uhum. aí você teve que correr atrás de visto, de passaporte, essas coisas? Como é que foi isso? Sim. O passaporte eu já tinha, mas aí sobre o visto, a UDESC auxiliou bastante, né? Uhum. Acho que ela chama Júlia. Ela é daí da UDESC de Floripa, me ajudou muito, muito obrigada. A Júlia Ela Bittencourt deu. está falando que é a secretária da Secretaria de Cooperação Internacional, né? Deve ter Uhum. ajudado Nossa, você. ela Uhum. foi uma E, mãezona para mim, cara. e Ela aí você me conseguiu o ajudou visto muito. a tempo? Conseguiu a tempo o visto, então? Deu tudo Sim. certo? O maior problema, assim, né, é a gente ter que esperar a resposta da universidade de lá, né? A Uhum. gente mostra interesse, né, e tal, e aí eles podem demorar o tempo que eles quiserem para responder se sim ou não, né? Se eles aprovam ou não. Então, esse foi o maior medo, mas chegou a tempo, a carta de aceite, consegui fazer o visto e deu certo. Legal. E me diz uma coisa, você já explicou por que que você escolheu ir para Portugal, né? Mas por que o Algarve, assim, tem algum motivo específico para você ter escolhido essa universidade? Assim, como foi tudo em cima da hora, eu nunca planejei nada disso. Uhum. Então, durante a semana ali que eu fui fazer minha inscrição do intercâmbio, eu comecei a procurar. E procurei um monte de universidades e as cidades que tem lá. E aí eu olhei as fotos de Faro, né, a Universidade de Faro, e aí eu falei, é aqui. Porque era lindo, muitas praias maravilhosas. A cidade também não era tão grande, se eu não me engano, são 60 mil habitantes. Então, era um pouquinho parecido assim com Laguna, sabe? Em relação ao tamanho. Eu não queria ir para uma cidade tão grande assim. E como é que foi a tua chegada lá em Portugal? Você já tinha alguma experiência assim de viver um tempo no exterior ou não? De viajar, pelo menos? Não, nunca tinha feito uma viagem tão longa. Assim, de início, aquela primeira semana, assim, é um choque, né? De realidade. Tipo assim, estou longe de tudo, de todos. Agora vou ter que me virar aqui. E Uhum. aí já fui com um pouco de medo, né? Porque muita gente fala pra gente, né? Tipo, ah, o europeu é muito preconceituoso, o português principalmente não gosta dos brasileiros, você vai sofrer preconceito lá. E aí já fui com um pouquinho de pé atrás, assim, sabe? Com esse receio. Mas foi indo, eu fui entendendo, assim, a cultura deles, sabe? O jeito deles falarem, né? Que eles são bem, assim, curto e grossos, mas não é grosso no sentido de querer brigar com você, sabe? É o jeito Eles são deles. diretos, né? Eles são muito diretos, Eles são né? diretos. Mas aí como é que foi para você quando chegou lá, assim, em termos práticos, assim, você já tinha lugar para morar? Eu cheguei um pouquinho em cima, assim, logo de começar as aulas, né? Eu cheguei na sexta-feira à noite, na madrugada de sexta para o sábado, e as aulas já começavam na segunda. Eles tinham feito uma recepção para os calouros na quinta e na sexta, então, infelizmente, eu não consegui participar. Perdeu. Uhum. Aí eu cheguei um pouco perdida na segunda-feira, mas fui conversar lá no balcão de estudante, né, que eles recepcionavam os intercambistas e tal. E assim, fui super bem recepcionada. As mulheres da secretaria lá me ajudaram bastante. Foi um alívio, assim.
E aí, como é que você fez em termos de moradia, como é que você resolveu lá? Da moradia, eu primeiro peguei um Airbnb por um mês, porque eu fiquei com medo de, né, sofrer algum golpe e tal, porque tem muitos, né, principalmente em grupo de Facebook, nas redes sociais. E aí, nesse tempo que eu fiquei no Airbnb, eu fui procurando lá, fui pedindo ajuda para colegas de sala, jogando nos grupos da faculdade. E aí, assim, eu consegui o contato de um senhor que ele alugava quartos. E aí, consegui alugar um quarto num apartamento de estudantes. A universidade, no caso, lá não tem moradia estudantil para esse caso, não tinha apoio nesse sentido, então. Eles têm. Eu achei até que bastante, sim, vários pontos pela cidade, né? Tem as moradias. Mas pelo fato de eu ter entrado no meio do ano, né? Eu entrei no segundo semestre lá, então já estava tudo lotado e ninguém ia sair, né? De um Certo, semestre para o claro. outro. E conta um pouquinho como é que é a cidade. Você falou um pouquinho que tem praia, que é uma cidade legal e tal, mas conta pra gente um pouco como é que foi morar lá em Faro. Cara, eu amei. Foi muito tranquilo. Andava de madrugada na rua, no centro, ônibus lá é muito bom. Os estudantes lá têm desconto no ônibus, e aí estudantes abaixo de 24 anos, né, até 23 anos não pagam. Então deu certinho para mim, porque eu tava com 23 anos, estou com 23 anos, e aí acabou que foi de graça. Eu andava de ônibus todos os dias, de graça, qualquer horário, sem problema nenhum, sabe? E a segurança também, eu fiquei bem surpresa. Até mesmo na época de alta temporada, né? Na época de verão, que falaram que poderia ter assaltos e furtos, mas nunca vi nada. Mas você conseguiu pegar um calorzinho no final, então. Peguei desde a neve até um calor absurdo, assim, de não conseguir ficar meia hora embaixo do sol, sabe? Na praia. Mas você pegou neve ali no Algarve mesmo? Tem lugar que neva ou em outro Não, lugar? em Portugal, mas mais Ah, para o tá. norte, pertinho Mais de pro norte. Coimbra. Você viajou com uma bolsa do PROME, né? Só para explicar para quem talvez não sabe, o PROME é um programa de intercâmbio da UDESC que oferece vagas todo semestre, né? Abre um edital em todos os centros da UDESC, cada centro oferece um determinado número de vagas e os alunos se inscrevem, né? Tem um processo seletivo ali que basicamente é pelas notas, né? O critério principal. E os selecionados eles ganham uma bolsa que inclui a passagem aérea de volta, né, para uma universidade conveniada, né, a UDESC tem mais de 150 universidades conveniadas aí, uns 30 países no mundo. A universidade paga a passagem, o seguro de saúde lá no país de destino e uma ajuda de custo aí mensal ao longo de 6 meses, né, para você se manter lá, que é em torno, atualmente, eu acho que está em torno de 700 euros, né, deve ter sido mais ou menos isso que você deve ter recebido. E essa bolsa deu para você se manter lá? Como é que foi, assim, em termos de custo lá para você viver em Faro? Então, deu para eu viver, mas assim, não fazer tantos passeios, viagens. Aí as viagens que eu fiz, eu tirei mais do meu bolso mesmo, né? Eu conseguia pagar o aluguel tranquilo e refeições também, mas esses passeios que acabam sendo mais caros, né? Principalmente na Europa, passeios de para conhecer as ilhas lá e tal. Aí eu paguei por fora mesmo. Legal. Mas o básico dá para se manter lá, mas é sempre bom ter uma reserva para esses, né? Esses extras, Sim. assim, né? Você viajou para onde lá? Eu fui para bastante lugar. Eu fui ali na região do Algarve, né? Fiz vários passeios Uhum. em Portimão, Albufeira. Fiquei muito tempo em Lisboa também. No meu último mês, que eu já estava de férias da faculdade, eu fiquei em Lisboa. Fui para Coimbra, para Porto também. Explorou bem Uhum. Portugal, assim. Maria, conta pra gente um pouco como é que é a universidade, como é que foi a tua experiência de estudar lá em si? Então, eu fiquei muito surpresa, porque a universidade, eu não sabia que ela era tão antiga. Pelas fotos, eu achei que ela era nova. Mas ela tem mais de 30 anos e, assim, tá super conservada. Auditórios enormes, anfiteatros, assim, eu fiquei muito surpresa. Porque aqui o nosso campus de Laguna, ele é bem pequenininho, né? Ele tem só 3, 4 cursos, então eu parecia uma menina do interior numa cidade grande, sabe? Eu nunca tinha visto tantas salas enormes. Eles têm um prédio lá que é só para sala de aula.
E é sala de aula que cabe 80 pessoas, 100 pessoas, é tudo muito grande. Os laboratórios lá também são muito completos. A gente teve aula prática nos laboratórios e, assim, uma estrutura fenomenal. Só que um ponto negativo, assim, né? Eu senti uma grande distância entre aluno e professor, sabe? Aqui no Brasil, né? Eu já estudei em outra universidade federal. Aqui no Brasil eu sinto que a gente é mais comunicativo, né? Conversa mais, interage mais entre professor, com os professores. E lá não, lá o professor entrava na sala, subia no tablado, dava sua aula e ia embora, sabe? Não tinha uma troca ali. Aí eu senti falta disso. Tua turma era... Você tinha mais portugueses, ela mais internacional? Como é que eram as pessoas com quem você convivia lá durante o intercâmbio? A maior parte lá era português mesmo, de fato, mas tinha muito intercambista. Tinha muita gente de infinitos países, assim. Tanto que lá tem uma área, assim, da secretaria, né, que eles chamam de balcão do estudante, que é só para alunos de outros países, sabe? É totalmente dividido, assim. Então, nas disciplinas que eu fiz, tinha muito português, a maioria, mas também tinha espanhol, tinha gente que eu acho que era da Inglaterra, se eu não me engano, tinha gente da Argentina. A gente até morou com um argentino por um tempo, né? Que ele foi morar lá no apartamento que a gente alugava os quartos também. Maria, eu queria que você tentasse contar um pouco para a gente, assim, agora que você voltou, né, do intercâmbio, né, o que você acha que essa experiência, assim, trouxe para você, em vários sentidos, no que você quiser falar, né, no sentido pessoal, no sentido de formação mesmo, profissional, o que você diria, assim, que essa experiência impactou mais você? Cara, acho que somou muito assim na minha vida em todos os aspectos. Foi muito rico assim para eu aprender uma cultura diferente, né? Uma cultura que eu nunca tinha tido contato. Fazer essa viagem, assim, eu não me via tão cedo fazendo uma viagem para outro continente, assim, sabe? Foi uma viagem bem longa, bem cara, né? Nunca conseguiria arcar com esses custos. Então, assim, eu aproveitei o máximo tudo que eu pude, aprendi muito, tentei fazer até mais voluntariados, né, do que o que eu fiz lá no centro. Tentei me inscrever em alguns laboratórios lá, mas acabou que estava sem projeto e tudo mais. Mas mergulhei, assim, totalmente de cabeça, fiz tudo que dava, passei muito e voltei, assim, com muita história para contar. Essa é uma dica que você daria para os colegas que estão pensando em fazer intercâmbio, então, ir lá e se envolver em tudo. Você falou no início da conversa que no início você estava com muito medo, né? Uma coisa que você não tinha, meio que não tinha planejado, né? Meio que apareceu assim a oportunidade. Você se jogou, foi lá e, pô, e chegou lá e agora e tal, e agora volta com esse relato dizendo que foi muito legal e tal, que você aproveitou bastante e tal. Deixa um recado então aqui para quem está pensando em fazer intercâmbio assim com base na tua experiência aí, né? Dá uma palavra aí com base no que você viveu aí para quem está ainda tentando decidir se quer fazer intercâmbio ou não. Só vai, assim, sabe? Não sei muito, assim, como falar, né, com belas palavras, mas, assim, a gente aprende muita coisa. A gente aprende muito mais do que a gente imagina, sabe? Até mesmo dividindo moradia e tal, nossa, foi demais, foi bem enriquecedor mesmo. É uma oportunidade, assim, maravilhosa. E a UDESC vai te ajudar com tudo, cara. Desde as burocracias de visto até seguro-saúde também, não tem preocupação nenhuma com isso, sabe? Passagem aérea, tudo assim. Então, você já tem tudo nas mãos, sabe? Só aproveita. Aproveita.
Uhum. Legal, é isso. Então espero o próximo edital aí do Prome e se inscreva, né? Capricha aí nas notas também, é importante, né? Você cuidar aí do teu desempenho acadêmico, não reprovar, ter boas notas, para aumentar suas chances aí de ser selecionado no edital. Maria, eu quero te agradecer muito então por ter conversado com a gente aqui, compartilhado a tua experiência, muito legal a conversa, bem bacana mesmo, tá? Então, gente, a gente conversou aqui com a Maria Ana, que é estudante da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC Laguna, onde ela estuda biologia marinha, e ela conversou com a gente sobre a experiência dela de intercâmbio que ela teve agora no primeiro semestre em Portugal, na Universidade do Algarve, que fica no sul de Portugal, na cidade de Faro. E assim como a experiência da Maria, a gente tem várias outras ali no podcast, né? Tem mais de 100 entrevistas para vários países, vários lugares. Dá uma olhada lá no feed do podcast, a gente está em várias plataformas, está no Spotify, está no YouTube, Apple Podcasts. Entra lá no nosso site, que você tem lá todos os links para ouvir. Tá? O nosso site é o udesc.br/exag/intercâmbio podcast. Tá? E a gente tem também o nosso Instagram, que é o @intercâmbio podcast. Lá no link da bio também tem várias informações bacanas lá sobre intercâmbio, e também tem todos os links para você ouvir, tá? Inclusive, a gente tem um mapa do intercâmbio, você encontra lá, que é um mapa interativo que tem todas as oportunidades de intercâmbio da UDESC, tá? Todas as universidades conveniadas, inclusive tem links lá para ouvir os episódios do podcast. A conversa aqui com a Ana vai estar lá em seguida também. Então, Ana, é isso. Mais uma vez aí, obrigado. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Obrigada, obrigada pelo convite. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.